Então, examinada os lábios, as bochechas e a mandíbula, quer dizer, tudo que compreende a boca, nós passamos para o exame das regiões orbitária, temporal e auricular. Por que é feito assim em conjunto? É uma sequência num conjunto só. É porque vocês vão ver que nos animais, como na gente, fica numa mesma linha, a órbita, as têmporas, a região temporal e as orelhas. Então, por isso que fica essa sequência de exame num bloquinho só. Então, nós iniciamos com a inspeção da região orbitária. Quando nós examinamos essa região, nós temos que pensar que nós vamos ter que estar funcionando como um zoom. Primeiro, fazemos um apanhado bem amplo, examinamos numa maior amplitude, depois vamos afunilando esse exame da região orbitária. Nós vamos chegando como se fosse um zoom. E aí nós iniciamos pelo volume da região da órbita. E os aumentos de volume, você sabe que estão associados a traumatismo. A região nos quadrúpedes, a região orbitária, geralmente ela é saliente, principalmente nos equinos. Vocês vão ver que ela tem uma saliência muito grande. E por serem salientes, angulosa essa região, ela está muito sujeita a pancadas, a traumatismo. O animal bate com a cabeça. Quando vai bater com a cabeça, a primeira coisa que bate é a região das órbitas. Então, por isso que vocês vão ver que, às vezes, um animal que teve cólica, uma das marcas que fica recente, assim, ele estava com cólica de noite, de manhã tu examina ele teve se debatendo muito e fica a região ali da órbita toda aumentada de volume por causa do traumatismo. As diminuições, elas estão relacionadas principalmente com o afundamento do arco orbitário e também por diminuições de volume do globo ocular, relacionados com perdas hídricas, tanto o globo ocular diminui de volume, como também ali os tecidos de dentro da órbita. Então, há essa diminuição de volume ali dessa região orbitária. Então, vocês veem aqui vocês veem a assimetria das órbitas. Essa aqui é uma órbita normal e essa aqui, olha o tamanho que ficou aqui. Mas isso aqui está assim porque houve um afundamento por fratura do arco orbitário aqui, ó. Vocês veem o fundo aqui, isso aí houve a fratura. Então, fez uma paralisia de pálpebra superior por causa do nervo supraorbitário, e também uma diminuição aqui de volume da órbita, uma diferença muito grande. Quanto vocês vão passo aí em seguida depois do exame do volume, vocês vão ver a secreção ocular. E aí nós examinamos quanto a quantidade de secreção e a qualidade da secreção. O aumento da secreção ocular nós denominamos de epífora, E ela se deve, a epífora ocorre tanto por processos inflamatórios e irritativos, mas também por exteriorização de secreção que não tem a vazão interna. É o caso das obstruções do conduto nasolacrimal. Isso é muito comum em equinos, mas também em bovinos, que quando se alimentam em coxos com alimentos farináceos, é comum essas farinhas entrarem dentro do espaço palpebral e obstruírem o conduto nasolacrimal. E essa secreção acaba sendo exteriorizada. A diminuição ocorre nas desidratações, a queratoconjuntivite seca também dos cães, e intoxicações por atropina. No caso
de animais que têm sido atropinizados, vocês vão ver que eles fica com a órbita seca. Vocês têm protocolos anestésicos que vocês usam atropina, então não pode descuidar nunca do uso de colírios lubrificantes para que não haja formação de úlceras de córnea, né? Porque fica muito seco o globo ocular nas intoxicações ou nas medicações, pós-medicações com atropina. Aqui vocês têm uma epífora bilateral nesse animal, causada por obstrução de conduto nasolacrimal. É um animal que recebia a ração farinácea, né? Farelo de arroz, se não me engano, e acontecia a obstrução dos condutos nasolacrimais e exteriorizava. Vocês veem que tem cristais, inclusive, de secreção nasal. Era uma epífora bilateral. Aí foi passado só uma sonda e desobstruído e resolveu o problema. E quanto à qualidade, vocês têm sempre a secreção lacrimal, é serosa, ela escorre límpida, né? A principal alteração é a secreção purulenta. Então, vocês têm aqui uma secreção purulenta exagerada de último grau, né, da quantidade de secreção purulenta sendo exteriorizada da órbita. Examinado, então, vocês examinaram o volume da órbita, examinaram a secreção, nós passamos aí, vamos fechando o zoom, passamos a examinar as pálpebras. E, ao examinar a pálpebra, nós examinamos quanto a principalmente sua posição, né, e como funcionam as pálpebras. Quando a paralisia de pálpebra, então que cai a pálpebra superior, né, ela fica meio olho, isso aí nós chamamos de blefaroplegia, né? E a queda da pálpebra se chama de pitose palpebral, ou blefaropitose, né? Blefaroplegia, paralisia, e geralmente se acompanha de blefaropitose, tá? O espasmo dos bordos palpebrais, o animal retrai os bordos palpebrais, isso acontece nas fotofobias, é muito comum, tá? E se denomina de blefaropasmo, tá? E o processo inflamatório da pálpebra nós denominamos de blefarite. Então, vocês veem aqui uma pitose palpebral, né? A meio olho, por paralisia de supraorbitário. Também animal com, provavelmente, trauma no nervo supraorbitário por trauma de transportes, né? Porque você sabe que o cavalo se equilibra com movimentos de cabeça e pescoço lateral. Quando o motorista do transporte é meio amalucado, ele muitas vezes não respeita as curvas, né? E o coitado dos cavalos que vão lá dentro da carroceria que sofrem, né? E aí eles ficam batendo com a cabeça de um lado e do outro, e quando bate essa região do arco orbitário, é comum fazer a paralisia de nervo supraorbitário. Então, vocês têm aí uma pitose palpebral. Aí vocês vão fechando mais o zoom e vão chegar ao bordo ciliar. Vocês viram a pálpebra, vamos ao bordo ciliar. Aí nós vemos aí os cílios como aqui estão, e a principal alteração que nós encontramos é a pitilose. A pitilose é o processo inflamatório dos bulbos pilosos das pestanas em si, né? E isso aí acontece muitas vezes com queda completa de todos os cílios, né?
Quando esses cílios caem, né, vocês vão ter aqui uma posição... vocês têm um slidezinho aqui do lado que vocês veem uma pitilose, né, com queda completa dos cílios, né? Vocês têm o ectrópio. O ectrópio é quando os bordos palpebrais estão evertidos para o exterior. E entrópio, quando os bordos palpebrais estão invertidos para o interior, em direção ao globo ocular. Então, vocês veem que aqui o edema fez com que ocorresse um entrópio, ou entrópion. E vocês têm, no caso também, as distiquíases, né? Aqui vocês têm aqui um animal com uma cachorra e uma dacha, apresentando pitilose por queratite seca, bilateral. Vocês veem que ela não tem mais cílios. Aqui a oferta do picolé aqui foi para ela botar uma posição boa de cabeça para poder fotografar. Então, visto o bordo palpebral, eu não falei o que era distiquíase, né? Então, distiquíase é quando acontece uma camada dupla de cílios, e isso é quase imperceptível, causa muitas vezes de irritações sérias de globo ocular, até de úlceras de córnea, e passa batido, despercebido pelo examinador, porque a segunda camada de cílios é uma camada de cílios muito fininhos e ela está voltada na parte interna da pálpebra. Então, quando muitas vezes tratam a úlcera de córnea, tratam o processo irritativo da córnea, mas não percebem a distiquíase, e aí continua, ela vai estar sempre recidivando, não adianta tratar, sem retirar a segunda camada de cílios, né? Depois se passa a terceira pálpebra, então. A terceira pálpebra, vocês examinam quanto ao volume e quanto à posição. Quanto ao volume, vocês vão ver os tumores de terceira pálpebra em bovinos, é muito comum, os tumores de terceira pálpebra. Principalmente nos erifor, né, em animais que têm despigmentação da região orbitária. Mas vocês vão ter também esse aumento de volume de terceira pálpebra em cães portadores de prolapso da glândula da terceira pálpebra, ou glândula antigamente chamada de glândula de Descemet, hoje é glândula da terceira pálpebra. Quanto à posição, nós olhamos e temos que ter a segurança de que a terceira pálpebra esteja não ocupando mais que 15% da porção mais medial do globo ocular. Não pode ultrapassar isso aí. Quando ela ultrapassa e começa a cobrir parte do globo ocular, nós já denominamos de prolapso de terceira pálpebra. Isso é uma das coisas que ocorrem no tétano, nos equinos, né? Aqui vocês têm um prolapso de terceira pálpebra. Olha aqui, já metade do globo ocular já ocupado para a terceira pálpebra. Mas não é tétano. Isso aqui é paralisia, é uma paralisia do nervo supraorbitário, é aquele primeiro animal que tem diminuição do volume lá da órbita. Aí vocês já passam para o globo ocular. Então, examinou volume da órbita, pálpebra, bordo palpebral, terceira pálpebra, e aí vai ao globo ocular. Em primeiro lugar, é observar o brilho do olhar.
O brilho do olhar é muito importante, porque o brilho ele tem significado muito importante de transparecer saúde do animal. Quando perde o brilho no olhar, já vocês, algo de errado está acontecendo com esse animal. Geralmente, o brilho ele está relacionado com a secreção ocular. Tá? E quando a falta nas desidratações, vocês vão ver que perde o brilho ocular. Por quê? Diminui a secreção. Nos processos febris, vocês também têm essa perda de brilho ocular. Mas claro que também, isso também acontece em algumas aplicações de alguns medicamentos, tais como a atropina. Né? Vocês vão ver que os animais perdem o brilho do olhar. Aí passa o exame da integridade do globo ocular. Vocês têm as ranhuras na córnea, por areias, pelos e cílios, também por outros traumas. Corpos estranhos, a areia é comum em produzir. Animais que têm competido, equinos que competirem em raia encharcada, é obrigatório sempre a limpeza da órbita, justamente pelos resíduos de sílica que ficam ali, produzem irritação e muitas vezes produzem ranhuras que podem resultar em úlceras de córnea. No processo final da úlcera de córnea, vocês têm aquilo que é o vazamento do globo ocular. Embaixo vocês têm uma lesão de córnea por queimadura lá na parte dorsal, lá, animal que estava em campo que foi queimado há pouco, havia um calor muito grande no solo, né? Produziu queimadura de córnea. Isso aí é a fluoresceína, que com o contraste da fluoresceína se consegue perceber. Aqui não precisa de fluoresceína para ver esse abscesso de córnea formado por um corpo estranho, né? Um corpo estranho que encravou na córnea desse animal. Aí passa-se o exame da translucidez da câmara anterior. Uma coisa importante, nós temos a perda da translucidez, quer dizer, dessa câmara anterior, no ifema. O ifema, o que é o ifema? O ifema é a coleção de sangue da câmara anterior do globo ocular. Outra coisa que produz perda de translucidez da câmara anterior é o hipópio. E o hipópio é o processo, a coleção de pus na câmara anterior do globo ocular. Isso ocorre em septicemias, é muito importante em algumas septicemias, principalmente no equino, na linfadenite equina, é comum acontecer o hipópio junto com o ifema, né? Então, não pode deixar de observar isso num cavalo que está numa crise por linfadenite. E também vocês têm a questão da perda da translucidez por opacidade cristalina. Vocês têm o processo de catarata, né? Vocês têm a catarata, a catarata precoce, vocês têm a catarata senil, que é comum no cocker, né? Em cães da raça cocker, mas vocês têm a catarata metabólica, que é causada no caso da diabetes, né? Vocês veem ali um canto embaixo, uma câmara anterior do globo ocular ali, com muito sangue, né? Aquilo é um ifema. Os processos inflamatórios que vocês encontram na região ocular, no globo ocular, nós temos as queratites, a irite, a retinite,
o hipópio, que já falamos, e panoftalmia ou panoftalmite é quando todas as porções da órbita ali estão envolvidas com o processo inflamatório. Tá? Então, aí, se vocês, num laudo, encontrarem o termo o animal apresenta panoftalmite ou panoftalmia, ele estava com um processo inflamatório que abrangia toda a região da órbita. Aí passo ao exame a comparação dos dois lados, das duas órbitas, né? E aí nós temos as assimetrias, que vão desde traumatismos unilaterais, aquele primeiro caso lá que eu mostrei para vocês, o animal com uma órbita afundada, né? Vocês têm os estrabismos, que são alterações de posição do globo ocular, e estrabismo, um grande número de vezes, é unilateral. Isso é uma assimetria de posição. E vocês têm as assimetrias de grau de abertura do diâmetro da pupila, que nós chamamos de anisocória. Vocês têm a assimetria de volume, que é a microftalmia unilateral, e vocês têm as assimetrias de coloração do íris, que ali nós denominamos aquilo ali de heterocromia, ou anisocromia também. Heterocromia ou anisocromia, que pode ser tanto manchas de coloração diferentes no mesmo globo ocular, como também globos oculares com colorações diferentes. Aqui vocês têm uma assimetria em Pinter, né? Uma assimetria de volume, né? Uma microftalmia unilateral. Né? Vocês veem que chama atenção. E os donos não tinham visto. Isso é muito comum. E é gritante, né? Quando se olha assim e compara, é gritante a assimetria de volume, né? Ele tem, muitas vezes, não é sempre, ele tem diminuição da acuidade visual. Ele percebe bem tudo, só que muitas vezes não tem agudeza de visão daquele lado. A visão estreita ele não é muito boa. Então, isso aí se faz o teste, é aquele teste da ameaça com volumes diferentes, que vai até a palha. Então, isso sempre é importante. Mas, normalmente, o animal consegue perceber as coisas. Só ele não tem agudeza, perde a acuidade da visão naquele lado. Em seguida, depois, nós examinamos a posição do globo ocular em relação à órbita. Então, nós temos a protusão ocular, é fisiológica em cães braquicéfalos. Vocês veem que esses cães braquicéfalos, eles já têm os olhos numa posição mais saltadas para fora da órbita. E esses cães têm muita facilidade de fazer aquilo que se chama de prolapso, prolapso de ocular. Vocês veem aqui embaixo à direita um prolapso ocular, em que o globo ocular sai completamente fora da órbita. Isso, algumas raças são pródigas nisso, muitas vezes até descendo de um sofá, o animal bate no chão e os olhos saltam para fora. Em briga de cães, é comum também, o cachorro é pego pelo pescoço por outro e ali fica naquilo ali e faz protusão de globo ocular, é muito comum. Então, isso aí tem um procedimento ali de se colocar no local novamente, e aí se faz uma pequena plastia de pálpebra, para que não ocorra de novo. Mas a raça dos piquinês, principalmente, é o mais que apresenta com maior frequência esse prolapso ocular. Vocês têm as protusões por hemorragia de órbita e por glaucoma. E isso aí até tem uma frequênciazinha, é muito comum em bovinos,
de algumas raças é comum eles apresentarem o glaucoma, né? E vocês têm o oposto, a retração do globo ocular em relação à órbita. Isso principalmente nas hemorragias graves e nos processos de desidratação é muito comum acontecer, essa retração do globo ocular. Então, vocês aqui têm um hidroftalmos aqui, o olho completamente colocado para fora da órbita por causa de um problema de ordem circulatória que fez retenção hídrica no interior do globo ocular. Isso muitas vezes é secundário a traumatismo, né? Aí passa o exame dos reflexos, o reflexo visual, que é aquilo que eu estava falando para vocês, é o reflexo da ameaça, né? Então, vocês fazem, em primeiro lugar, mudam o volume da ameaça, primeiro com a palma da mão, depois o dedo, depois um lápis e depois uma palha. Então, muitas vezes o animal percebe todos os grandes volumes e não percebe a palha. Então, isso é um sinal de perda de acuidade visual. A hiperreflexia, ela é quando o animal reage exageradamente frente à ameaça. Então, no tétano e e na intoxicação por estricnina, isso é bastante comum, essas hiperreflexias de reflexo visual. Então, no tétano, até um aumento do reflexo frente à luminosidade. Então, vocês colocam um simples, para fotografia, como é o flash ao se fazer uma fotografia, o animal reage, se atira muitas vezes numa parede, um cavalo com tétano, né? Que é o reflexo da luminosidade intensa e a hiperreflexia. Vocês têm sempre que fazer o reflexo pupilar, e vocês têm aí as mioses e as midríases, mas sempre comparar um lado com o outro para ver se é consensual, tá? Se o reflexo de um lado corresponde sempre com a reação também do outro lado, da outra órbita. Aí passa o reflexo palpebral, que é o toque na pálpebra, né? O reflexo ciliar, toquezinho em cílios, o corneal, que aí já é na córnea, e o pupilar. Aí vocês têm a avaliação tanto dos planos anestésicos, também da profundidade de um estado comatoso. Tá? A verificação do estado comatoso é muito feita na busca desses reflexos, né? Aí, vocês, depois da inspeção, passam a palpação e, em primeiro lugar, se palpa com os dedos polegares o arco orbitário e se vê integridade, se não há calos ósseos nem fraturas, tá? No arco orbitário. Se desce a pálpebra por sobre o globo ocular e se comprime o globo ocular. Aqui, a sensibilidade fica aumentada no glaucoma. No glaucoma faz isso aí, o animal reage fortemente. Mas também, nessa compressão que se faz, nós examinamos o reflexo óculo-cardíaco, em que nós vemos aí a funcionalidade do nervo vago. A resposta a essa compressão de globo ocular com o dedo polegar tem que corresponder a uma bradicardia. Então, nós sempre dizemos, quando há bradicardia frente à compressão do globo ocular, nós temos um reflexo óculo cardíaco positivo, isso é o que deve ser. Quando não responde, está havendo problema com nervo vago. Aí passamos, então, para a região temporal, a região das têmporas, a lateral do crânio. E na região temporal, de novo, iniciamos pelo volume, os aumentos de volume estão relacionados com traumatismos, é muito importante, mas também nas miosites atróficas.
A miosite atrófica é muito comum ela ocorrer em cães, né? Principalmente cães, a raça mais comum, mais exposta a essa alteração, também é chamada de miosite eosinofílica, né? E são os cães Rottweiler, né? Mas também outros, como esses cães de estrutura de complexão muscular, de conformação muscular, eles apresentam essas miosites eosinofílicas. Então, a atrofia, inicialmente, é o aumento de volume, o processo inflamatório. Secundariamente, ocorre a diminuição desse volume, porque é a destruição dessas massas musculares, e aí se denomina de miosite atrófica. Tá? Mas também as paralisias de nervo trigêmeo por traumas, tá? Denervação, tá? Acontece essa diminuição de volume. Quando compromete todo o nervo trigêmeo, vocês têm, de um lado, vocês têm o caso do slide aqui, desse equino aqui. Tem uma atrofia tanto da região temporal, tá? Como da região massetérica. Tá? Então, comprometimento grave do nervo trigêmeo. Em seguida, vocês passam ao exame da tensão da musculatura temporal. Ela está aumentada, a tensão, nas alterações espasmódicas, fica rígido, né? No tétano, né? Parece que vocês estão palpando o osso, muitas vezes. E é diminuída nas paralisias de nervo trigêmeo, fica flácido. E hiperestésico nos traumatismos regionais e na miosite eosinofílica. Vocês têm cuidado, no cão Rottweiler tem que estar bem contido se há suspeita, se a urina dele está escurecida e há uma suspeita que haja um aumento de volume dessas regiões, massetérica e temporal, vocês têm esse animal bem contido ao examinar. Se vocês, muitas vezes, o leve direcionamento da mão em direção à cabeça do animal, o animal reage fortemente e tenta morder. E uma mordida de um Rottweiler não é nada agradável, né? Passam aí a região auricular. Tá? Na região auricular, vocês, em primeiro lugar, observam a posição das orelhas. Tá? E isso aqui é uma coisa importante, as orelhas dizem muito para nós, quando estamos examinando um animal, que ela indica o estado de ânimo do animal. Vocês vão ver que animais que estão atentos, eles ficam com as orelhas em pé e cuidando, se tem ruídos do ambiente, principalmente se estão num ambiente estranho. Mas existem determinadas mudanças dessa posição das orelhas que indicam como é o temperamento do animal. Vocês vão ver que tem animais que ele, ao chegarem perto dele, a primeira coisa que eles fazem como ameaça para o examinador é uma contração das orelhas, murcha as orelhas, as orelhas ficam juntas ali ao pescoço quase, né? E significa que ele está ameaçando, dizendo que vai reagir. Então isso é muito importante. Um cavalo, quando vai dar um coice, sempre contrai a orelha antes. Uma coisa importante, quando o cavalo está bebendo água, não é alteração, para vocês não acharem que é alteração. A cada gole de água, a cada deglutida que dá, ele faz um giro de orelha, né? Isso aí está relacionado com a memória ancestral, porque o equino era atacado justamente no momento em que ele estava nas aguadas, ele baixava a cabeça, e aí a condição dele de olhos angulados para a percepção do ambiente, ele perde essa possibilidade quando ele abaixa a cabeça para beber água. E aí, nesse momento, é o momento em que ele era atacado pelos grandes felinos. Então,
que ele compensava quando perdia a visão? É com observação de ruídos, a escuta de ruídos. Então, a cada gole um giro de orelha para ver se não tinha nada no ambiente. E isso é muito importante, vocês conhecerem isso aí, porque o cavalo, a percepção do cavalo, a reação dele, no caso, frente a um ataque iminente, é a primeira coisa que ele faz é atirar um par de coices e pular para frente, né? É o arranque para a fuga, né? Então, vocês têm cuidado, se um cavalo está sonolento dentro da cocheira, faça um ruído antes, leve, acordem ele, para que ele perceba a presença de vocês, porque se vocês entrarem na cocheira sem que ele perceba e fizerem o ruído, vocês vão se acidentar. Não é que ele queira agredir vocês, é um reflexo que ele tem justamente por causa da memória ancestral. Pitose auricular é a queda das orelhas em relação às orelhas caídas, né? No caso do cavalo é chamado de cabano, né? É normal, aí o cavalo cabano ele ter as orelhas caídas, e bovinos dessas raças zebuínas também apresentam as orelhas pendidas, algumas raças de cães também, tá? Mas vocês têm que levar em consideração a queda das orelhas em animais que têm as orelhas eretas, né? Mas a ereção permanente das orelhas e tensas, né, é a posição, muitas vezes, que apresenta um equino com tétano, né? Apresenta a orelha numa posição rígida, né, eriçada, né, permanente. Ereta permanente. Então, isso é muito comum no tétano. Depois passa o exame do volume das orelhas. Os aumentos de volume se devem geralmente aos edemas auriculares. Esses edemas auriculares ocorrem em processos alérgicos, no otohematoma em cães, na fotossensibilização, que acontece principalmente em bovinos, é uma das coisas primeiras que aparece, é o edema de orelha, né? Então, sempre levar em consideração isso, né? E as deformações que aparecem nas orelhas, ela pode ser consequência de assinalações, quedas de brincos, né? É muito comum, e o encartuchamento é uma das alterações muito comuns, consequência de fotossensibilizações. Como há o edema da fotossensibilização muito grande, o animal aumenta muito o volume das orelhas, tem um derrame de fibrina muito grande. Quando a fibrina se retrai, ela acaba encartuchando permanentemente as orelhas. Muitas vezes, isso leva a processo de obstrução da circulação. E isso faz com que haja perdas de segmentos da orelha. Então, o troncho é a perda das orelhas, principalmente, e o unitroncho, uma orelha só, né? Depois examina a secreção que sai do ouvido, né? E elas, muitas vezes, do bordo auricular, né? Ataque de insetos em cães é comum produzirem aquela secreção sanguinolenta, está sempre correndo ali, tá? Mas também vocês têm que levar em consideração que no Naibienvu, na tristeza parasitária dos cães, é comum acontecer esse sangramento nos bordos das orelhas, né? E a secreção serosa é emitida quando há queimaduras, né, pela fotossensibilização das orelhas. Nos ouvidos é comum a emissão de secreção purulenta nas otites. Bom, o edema já foi falado, né? Ele ocorre nas fotossensibilizações. Fica a orelha fica muito pesada, tal a quantidade de líquido que se deposita ali nos tecidos subcutâneos da orelha, que faz elas ficarem pendidas com peso.
Aí passa-se a palpação da região auricular. A palpação das orelhas, em primeiro lugar, se faz a palpação, a fricção do bordo auricular. A isso nós chamamos de pesquisa do reflexo do prurido, o reflexo também chamado de otopodálico. Se faz essa fricção do bordo auricular e o animal imita como se estivesse se coçando, né, com o membro posterior. Isso é comum, se chama reflexo otopodálico e ocorre na sarna subclínica. Muitas vezes o animal não tem lesão nenhuma de sarna, mas se sabe que ele é portador dessas sarnas com a pesquisa do reflexo otopodálico. Depois passamos à palpação do pavilhão auricular e se vê a sensibilidade, e aqui é muito importante esse exame clínico para até encaminhamento do exame complementar, né? Então, vocês vão ver que se a gente desce a orelha e por cima da orelha se comprime a base, fazendo uma fricção à base do ouvido. E o animal, vocês vão ver aqui um animal com uma otite parasitária pelo Otodetes sinotes, ou canis, né, hoje, é um tipo de Psoropis, né, o Otodetes. A sarna otodética, o animal apresenta bem-estar quando é feita essa fricção. Tanto é que quando vocês param de friccionar, ele vem de novo, ele vem procurar que vocês repitam o procedimento. Esse é o diagnóstico, até com uma bucha de algodão passada no fundo do ouvido e examinado na lupa, vocês vão enxergar os otodetes. E vocês têm que, nas otites micóticas, inicialmente, se vocês palparem e fizerem esse procedimento de forma leve, o animal apresenta bem-estar, ele pede até para vocês repetirem. Mas se vocês aprofundarem, fizerem compressão, ao mesmo tempo friccionam, o animal reage fortemente. E temos, por último, as otites infecciosas, que essa aí é o menor toque, a menor fricção, o animal manifesta a dor. Então, vocês veem que, clinicamente, vocês já podem ter a suspeita de que tipo de otite o animal pode estar apresentando. Uma coisa, a queda unilateral da orelha é comum também como indicativo em cães de otite, né? O otite unilateral, o animal fica com uma pitose auricular unilateral. Quando é bilateral, pitose auricular bilateral. Os exames complementares, então, a olfação do ouvido é muito importante. Tem casos que vocês não vão precisar chegar perto para sentir um odor não muito agradável exalado pelo ouvido, que é nas otites por miíases, né? Isso aí deixa o ambiente com aquele odor de carniça. Vocês fazem o reflexo óculo cardíaco, que é aquele que eu falei para vocês, e o otocardíaco, é o mesmo princípio, né? Faz a compressão e tem que haver bradicardia. Então, testa aqui o nervo vago, né? Vocês veem o reflexo auditivo, que a hiperreflexia no tétano, se vocês fizerem um ruído forte, agudo, no animal com tétano, acontece a mesma coisa que a hiperreflexia ocular, né? Que o animal reage muito forte a ruídos agudos intensos. Então, vocês têm a radiologia, a biópsia e o exame de fundo de olho.